Boa noite, senhoras e senhores. O Lula é a capa da revista Time. Diz que a gente está vivendo no South Park realmente, e diz que Zelensky é tão responsável pela guerra quanto Putin. Vamos falar sobre isso. E se você gosta desse canal, dê o seu like, inscreva-se e torne-se membro para ter acesso a vídeos exclusivos. Em entrevista à publicação norte-americana, ele afirmou que Zelensky fica se achando o rei da cocada. Então vamos recapitular isso aqui. A pessoa que acredita, e que metade dos brasileiros acredita que deveria ser o líder supremo da nação, ele acusa um país que está sofrendo uma invasão e uma iniciação de guerra. Ele acusa o presidente desse país de ter tanta participação quanto aquele que está invadindo. E o argumento dele para justificar isso é que o Zelensky fica se achando o rei da cocada. Então, a pessoa que tem este argumento será o líder supremo da nação, e saiu na revista Time. Super chiquérrimo, com seu terno e gravata, super chiquérrimo. É claro que não foi mencionado em momento algum que ele é um ex-presidiário condenado por ser o líder de um esquema de corrupção que roubou milhões. Claro que isso não é mencionado em lugar nenhum da revista Time, porque a revista Time é uma revista do establishment, é uma revista da elite. O objetivo deles é cumprir a agenda da elite, e se opor ao Bolsonaro faz parte da agenda da elite, porque lembre-se que a elite, ela lida com aqueles que estão do nosso lado, aqueles que nos servem, que são leais a nós, e aqueles que não nos servem, não são leais a nós, eles veem o Bolsonaro como alguém que está do outro lado, né? Apesar de jogar um monte de coisa desse outro lado, que não necessariamente tem a ver uma com a outra. O ex-presidiário e pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva afirmou à entrevista à revista norte-americana Time que o presidente da Ucrânia é tão responsável quanto e fica se achando o rei da cocada. Agora, tem algum argumento além de que tá se achando o rei da cocada? Não tem argumento, né? Que coisa. Tem alguma pergunta sobre a corrupção, sobre o mensalão, sobre o Odebrecht, sobre o triplex, sei lá, esse tipo de coisa? Não tem perguntas sobre isso, infelizmente. Talvez tenha uma pergunta sobre o Fidel, a gente boa, né? A Time trabalha com capas distintas para diferentes regiões do mundo. Para a semana que vem estão previstas capas com Elon Musk, o homem mais rico do mundo, chanceler alemão e Volodymyr Zelensky. Na entrevista com o ex-presidente, a revista quis saber o que o Lula pensa da invasão russa da Ucrânia e o que ele faria se fosse presidente do Brasil para tentar amenizar o conflito. Ao responder, Lula criticou a atitude que Zelensky tem adotado. Para Lula, o presidente ucraniano poderia ter trabalhado mais. Às vezes fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido de pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto Putin. Porque numa guerra não tem apenas um culpado. Numa guerra não tem apenas um culpado. Se um animal ditador aí invade outro país e começa a bombardear do nada as residências com pessoas civis inocentes e jogar mísseis em pessoas civis inocentes, não tem só um culpado, né? A pessoa que está sendo bombardeada também tem que ser culpada. Ai, meu Deus, então é isso. Luiz Inácio Lula da Silva nos fazendo passar orgulho no exterior, né? Para não dizer outra coisa. No texto da entrevista, a Time lembra que Lula deixou o poder como o presidente mais popular da história recente do país. É muito popular, realmente. Tanto que agora ele fez uma manifestação e não tinha ninguém. Na manifestação foi um flop. Teve que atrasar 2 horas para ele aparecer, porque não chegava gente. Em seguida, relata a revista, Lula foi solto após o STF considerar que foi julgado por um juiz que atuou de forma enviesada.
sendo que ele nem foi julgado inocente, né? Simplesmente foi solto porque sim. Enfim, a Time, assim como qualquer outra mídia tradicional, assim como a Globo, são mídias que servem ao establishment. A opinião delas representa a opinião do establishment, a opinião da elite, a opinião dos corporativistas, das pessoas que têm poder e que querem ter poder. O que, como chama o Curtis Yarvin, a catedral. Catedral que inclui a opinião da academia, a opinião da mídia e a opinião dos estados que tem mais poder no mundo e dos corporativistas que têm mais poder no mundo. E aí o Lula tá lá falando bosta, um discurso completamente arbitrário que ele tira da cabeça dele, sem argumento nenhum. Então é isso, dê o seu like, inscreva-se no canal, muito obrigado e até a próxima.